Olá, hoje a gente vai mergulhar no Salmo 58. Ele já começa com uma pergunta bem direta aos governantes, né? Sobre justiça, retidão. Mas olha, rapidamente a coisa muda. Vira uma denúncia assim bem vigorosa da maldade. A acusação é clara. No coração eles maquinam injustiça e com as mãos espalham violência pela terra. Isso já no verso 2, né? O tom fica claro. Exato. É um texto que, assim, não tem papas na língua. Ele é um exemplo muito forte daquela linguagem que clama por justiça divina, sabe? Contra a opressão, contra a maldade que o salmista via ali. E esse contraste, né, entre os chamados ímpios e os justos, isso é central no salmo todo. E a forma como ele descreve esses ímpios? Nossa, é impressionante. Fala que eles se desviam desde o nascimento, falando mentiras assim desde o ventre. É uma visão bem radical, né, da natureza humana. Sem dúvida. Essa ideia de uma inclinação para o mal, já desde o comecinho, é bem forte. Mas o que eu acho particularmente fascinante, sabe, são as metáforas que ele usa logo depois para descrever essa maldade. Ah, sim, aquela comparação com o veneno de serpente. E especificamente a naja surda, que tapa os próprios ouvidos para não ouvir o encantador. Nossa, isso é muito visual. O que essa imagem da surdez voluntária quer dizer pra gente? Então, na visão do salmista, essa maldade não é, tipo assim, só um erro, uma ignorância. É uma recusa ativa da correção, uma escolha mesmo, deliberada, por não ouvir a voz da razão ou da justiça ou, enfim, de Deus. É uma maldade que ele vê como incorrigível, sabe? Inerentemente destrutiva. A surdez aí simboliza justamente essa impermeabilidade à verdade. Entendi. Faz sentido. Não é só errar, é se recusar a acertar, a ouvir quem tenta mostrar o caminho. E é daí, dessa percepção de que não tem conserto, que o tom fica ainda mais visceral, certo? Exatamente. O salmista, se sentindo talvez impotente diante dessa maldade toda, ele apela direto para Deus. E com uma força, assim, impressionante. Os pedidos são gráficos, né? Podem até chocar um pouco a gente hoje. Nossa, sim. Quebra-lhes os dentes, arranca, Senhor, as presas dos leões. São imagens de desarmar completamente, né? Tirar o poder de fazer mal. E não para por aí. De jeito nenhum. As imagens de destruição continuam, uma atrás da outra. Que desapareçam como água que escorre, como lesma que derrete, como feto abortado que nem vê o sol. É uma sequência que busca anular mesmo, sabe? A presença e o poder desses opressores. Até aquela imagem final dos espinhos queimando rápido debaixo da panela reforça essa ideia de um fim súbito, definitivo. Essa linguagem tão crua, né? De vingança divina, pode ser meio desconcertante. Como a gente pode entender esse tipo de clamor num texto que é religioso? Olha, é fundamental a gente colocar no contexto da época, né? Isso expressa uma angústia muito, muito profunda. Um desejo desesperado por justiça, num mundo que, para ele, parecia dominado pela impunidade. É um grito, sabe? Para que a ordem moral seja restaurada. A crença ali é que só Deus tem o poder final para intervir e julgar. Então o salmista está implorando por essa intervenção. Não é tanto sobre uma crueldade pessoal dele, mas sobre erradicar o mal que ele percebe. E essa erradicação do mal leva a uma reação bem forte dos justos lá no verso 10. Diz que eles se alegrariam ao ver a vingança e chegam a banhar os pés no sangue dos ímpios. Essa imagem é particularmente difícil, né? Sim, essa é uma das imagens mais fortes de todo o livro de Salmos, com certeza. Mas a chave aqui, de novo, não é interpretar literalmente, como se fosse um desejo de violência, sabe? É simbólico. Essa alegria representa a satisfação profunda pela justiça feita, pela vindicação. É a prova visível de que a retidão valeu a pena, que o sofrimento não foi em vão e que a ordem divina finalmente prevaleceu. É a alegria da confirmação, entende? Não da crueldade. Entendi. Então, a jornada do Salmo vai daquela denúncia forte da injustiça, da maldade que parece incorrigível, passa por esse clamor super intenso por intervenção divina, com imagens bem pesadas de destruição,
E aí culmina nessa visão da justiça finalmente acontecendo, o que traz alívio e confirmação para os justos. É isso. Precisamente. E tudo isso deságua naquela afirmação final que é quase um suspiro de alívio e fé reafirmada lá no verso 11. Certamente há recompensa para o justo, certamente há um Deus que julga na terra. Quer dizer, apesar de toda a maldade, toda a injustiça que ele testemunhou, a crença fundamental na justiça de Deus e na ordem moral do universo, ela é mantida, ela permanece. É, realmente, uma montanha-russa emocional e teológica, né? Em só 11 versículos, a gente sai da indignação e chega na esperança da justiça final. Exato, que nos deixa, talvez, com uma reflexão interessante para levar, como essa forma tão antiga, tão visceral, de expressar indignação contra a injustiça e esse clamor por retribuição, como isso se conecta ou talvez até se choca com as nossas buscas contemporâneas por justiça e ordem no mundo complexo de hoje, né?